Olá, vamos ao PET 1 do primeiro ano do ensino médio de arte, semana 1. Tema: conceito de arte e a relação entre a cultura visual e a história da arte. A arte é considerada uma das primeiras formas de expressão inventadas pelo ser humano que possibilitou marcar e registrar sua presença no mundo, por meio de diferentes objetos e formas, como, por exemplo, pintura, escultura, quadro, fotografia, objetos religiosos, etc. O ser humano tem criado representações sobre sua vivência no mundo, transmitindo-as às gerações futuras e diferentes culturas. Portanto, a função da arte ou o seu valor não estão no retrato fiel da realidade, mas na visão do artista ao recriar tais realidades, ou realizar através do seu objeto artístico, ou seja, de sua representação simbólica do mundo humano, ou ainda criando universos imaginados não existentes. 3 elementos são importantes para a existência da arte na sociedade. Primeiro, o artista, que é aquele que cria a obra partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual, ao expressar ideias, sentimentos e às vezes emoções que simbolizam esses conceitos. O segundo, o observador, que é o público, que ao ter contato com a criação artística pode conhecer uma visão do mundo e refletir questões levantadas por essa obra. Para isso, o observador deve usar a sua sensibilidade para entendê-la e, através de seus conhecimentos, captar o contexto em que a obra foi produzida e fazer relações com seu contexto e meio social, político e cultural. Terceiro, a obra de arte, que é a criação do artista que é submetida à apreciação do observador. Na maioria das vezes, a obra de arte tem um fim em si mesma, sem precisar de um complemento ou tradução. Quando falamos de cultura visual, remete-se a estudos a diferentes linguagens artísticas, as artes visuais, a dança, a música, teatro, literatura e outros, que têm como finalidade a experiência estética dos observadores, por meio de produções artísticas, criações e obras de diversos artistas e diferentes tempos, sociedades e culturas. A história da arte se incumbe de estudar e sistematizar manifestações artísticas em seus propósitos estéticos, dentro de seus contextos sociais, históricos e culturais, analisando suas funções expressivas e comunicativas na disseminação de ideias e pensamentos. Nesse sentido, para os estudos da cultura visual, recorre-se à história da arte, buscando relacionar a vida social, a cultura e as produções artísticas, estudando as imagens na vida cotidiana das pessoas. Assim é possível pensar algumas questões da sociedade por meio de produções artísticas diversas, como representação, reprodução, discurso racial, diversidade de gênero e sexualidade, entre outros. Assista esse vídeo.
Vamos à atividade. Observe a imagem e assinale os elementos que constituem a arte na sociedade. Letra A. Observe os elementos que aparecem na imagem. Quem é o artista? O artista é Giovanni Battista Tiepolo. O observador, no caso, sou eu, Marilda. A obra de arte é Apolo perseguindo Dáfne. Descreva como a obra é representada. A obra narra uma mitologia grega, onde o deus Apolo persegue a ninfa Dáfne ao ser acertada pela flecha de ouro do Cupido. Em contrapartida, vemos o deus do amor acertar uma flecha de chumbo em Dáfne, que causa nela aversão por seu apaixonado. Leia as características dos diferentes períodos estudados na história da arte e pesquise imagens que são desse período. Primeiro, no período da pré-história, os seres humanos habitavam as cavernas. As paredes dessas cavernas presenciavam o nascimento da arte, a arte rupestre. As figuras desenhadas representavam atividades do cotidiano, como a caça, coleta de frutas e, em alguns casos, a sexualidade. Através dessas pinturas, nós podemos conhecer um pouco dos nossos ancestrais. Eu coloquei a imagem da Serra da Capivara, no Piauí. Você pode escolher a que você achar melhor. No segundo, as esculturas encontradas em templos e tumbas revelam a riqueza da cultura visual egípcia. Eram representadas cenas religiosas, banquetes, cenas de guerras e aspectos da vida cotidiana do povo egípcio. Eu escolhi Tutankhamon, o faraó do Egito. A cultura visual, no contexto da Idade Média, estava voltada basicamente para temas religiosos, uma vez que esse período foi marcado pelo domínio cultural, político e econômico da Igreja Católica. Eu escolhi essa imagem de uma pintura de 1308. No Renascimento, o homem foi representado mantendo a proporção da figura e a sua relação com a realidade, a profundidade e evidenciando o caráter humano. Escolhi essa pintura A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. No modernismo, os artistas romperam com os padrões antigos, deram origem a novas formas de expressão e, para isso, utilizavam recursos como cores vivas, figuras deformadas, cubos e cenas sem lógica. Para o modernismo, escolhi Abaporu, de Tarsila do Amaral. Na arte contemporânea, os artistas se inspiravam na cultura de massa, trabalhavam com cores vivas e modificavam o formato desses objetos. A técnica de repetir várias vezes o mesmo objeto com cores diferentes e a colagem também foi muito utilizada. Para a arte contemporânea, eu escolhi a obra Objeto Cinético, de Abram Palatnik.